Senhor Deus e Pai, primeira vez nesse ano de 2022 aqui no canal. Me coloco diante do Senhor para louvar o seu nome, para meditar na sua palavra, para ouvir o seu conselho e a sua direção e para te adorar na beleza da sua santidade. Aleluia. O Senhor abençoe a minha vida, a minha família, a minha casa e esteja adiante de todos os meus planos para esse ano. Abençoa também a vida, a família, a casa e os propósitos desse irmão e dessa irmã que estão aqui comigo, diante do Senhor. Tudo na nossa vida seja pela fé, para a sua glória e para o seu louvor. O seu Espírito Santo permaneça conosco, ministre a nós a sua palavra e traga renovação e fortalecimento da nossa fé. Sim, meu irmão e minha irmã, em Romanos 12, verso 3, o Senhor Jesus nos ensina, por meio do apóstolo Paulo, que todos nós recebemos uma porção da fé da parte de Deus. Fé do tipo da fé de Deus, que fecha a boca do leão, que traz à existência o que não existe e que faz o impossível acontecer. Cabe a nós alimentar e fortalecer a medida da fé que recebemos com a palavra de Deus, para que possamos atrair a atenção do Senhor e agradá-lo, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Lembra da passagem da mulher do fluxo de sangue que tocou a orla do manto de Jesus? Pela fé, ela acreditava que se fizesse isso, seria curada. E Jesus lhe disse: "Sua fé te salvou." Lucas 8, 48. Ou seja, ela não só foi curada, como também foi salva. E Jesus deixa claro que não foi o ato de a mulher o ter tocado que a salvou, mas a sua fé de que ele era o Cristo, o Messias, e que tinha poder para curá-la. São muitos os preceitos e ensinamentos para que possamos nos achegar a Deus. Mas a palavra sagrada nos ensina que o que mais agrada a Deus em nós é a fé. A fé no Senhor nos santifica e pela fé somos guardados e protegidos. Ela é o escudo com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. O inimigo da nossa salvação odeia essa fé do tipo que agrada a Deus e que foi colocada dentro de cada um de nós. Ele faz de tudo para nos convencer de que a nossa fé é pequena, para que fiquemos no plano das sensações e dos sentimentos e repitamos o exemplo de Tomé, o apóstolo incrédulo, que só creu na ressurreição de Jesus depois de ver, tocar e sentir as suas mãos e o lado. O Espírito Santo reavive em nós a fé que agrada a Deus, fé que atua no plano espiritual, que crê sem ver, sem nenhuma evidência e mesmo diante das circunstâncias contrárias. A fé do tipo da fé de Deus nos diz que devemos crer simplesmente porque assim diz a palavra de Deus. E é com essa fé, na medida em que recebemos do Senhor, que expulsamos o medo e podemos derrotar o inimigo da nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, fica bem claro que a fé que importa, a fé que opera no plano invisível e sobrenatural, é a fé na palavra e no poder de Deus. Não adianta guardar uma pedrinha diferente que achou no rio ou no caminho, na expectativa de que dali sairá uma força e uma energia que fluirá para você. Essa e outras práticas traduzem elementos de superstição que conduzem a fé como a tem um mundo, morta e vazia. Somente a fé no Senhor
pode operar maravilhas a nosso favor. Alguém pode argumentar que foi com uma pedra que Davi derrubou Golias e depois o matou. Sim, é verdade. Mas a fé de Davi não estava na pedra. Estava no Senhor. Estava em Deus, em quem ele cria. E se prestarmos atenção no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 45, veremos que antes de lançar a pedra, Davi falou com Golias que o Senhor o entregaria em suas mãos, que o feriria e lhe arrancaria a cabeça. E Davi não duvidou, porque tinha fé e cria que Deus o entregaria em suas mãos. Hebreus capítulo 11 faz menção aos heróis da fé e de como, por meio da fé, eles alcançaram benefícios e salvação da parte de Deus. Mas a segunda carta aos Coríntios 4:3 diz que nós temos o mesmo espírito da fé de Abraão, de Moisés e dos outros heróis da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ouviu, meu irmão e minha irmã? A fé, então, é um espírito, não é uma fórmula de repetição. E o espírito da fé, assim como o espírito da incredulidade, tem o poder de se expandir e de contagiar. A passagem dos 12 espias mostra bem como os 10 espias maus infamaram a terra prometida e desanimaram o povo de Deus. E como Josué e Calebe, os dois que tiveram a visão da possibilidade e de que a terra era boa, quase foram apedrejados pelos demais. O espírito negativo dos outros 10 se expandiu e prevaleceu. Não ceda lugar ao pensamento e ao sentimento no plano físico, nem declare as impossibilidades das situações, porque não pode vê-las, senti-las e tocá-las, porque isso se expandirá na sua mente e a derrota será certa. O Senhor disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos transportar uma montanha para o meio do mar. Lucas 17, 5, 6. Se você crê nas promessas do Senhor, então fale e declare a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a montanha, que pode ser uma doença ou qualquer outro problema que você está enfrentando, para que a fé, do tipo da fé de Deus, opere a seu favor. Crie, por isso falei. A minha esperança é o Senhor. Desânimo, vai saindo. Deus é a minha porção, a fonte da minha provisão. Falta das coisas, pode bater em retirada. O Senhor Deus me sustenta. Ele providencia todo o necessário para a minha vida. O Senhor é a rocha da minha salvação. Estou segura nas suas mãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco, sou forte. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sigo em frente e o Senhor me dará a vitória. O Senhor me cobre com as suas penas e sob suas asas estarei seguro. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e pelas suas feridas fomos curados. Por essa palavra eu declaro que estou curado, que estou curada da depressão, da fibromialgia, do cisto no ovário, do vitiligo, da Covid, da psoríase, do câncer, da trombose, do nódulo na tireoide, da infecção urinária e no pâncreas, do HIV e de toda e qualquer doença ou enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Obrigada, Senhor Jesus. E eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por desfazer as amarras da incredulidade,
por nos revelar a armadilha do inimigo que quer nos limitar ao plano físico e sensorial, por esse direcionamento e por nos esclarecer de que nós temos o mesmo tipo de fé que operou na vida dos heróis da fé. E te agradecemos por nos ensinar a fortalecer e a expandir a nossa fé no Senhor e por nos revelar sobre a fé que agrada o seu coração. E nós te adoramos e te pedimos, aumenta em nós a fé do tipo da sua fé. Amém.